Olá, seja muito bem-vindo. Começamos o programa dessa semana e vamos falar sobre comunicação não violenta. Para isso, o psicólogo André Felski está aqui e vai bater esse papo gostoso com a gente sobre psicologia, comportamento e comunicação. Olá, Nick. André, bem-vindo novamente. Continuando nossa conversa sobre comunicação, que é um assunto que não tem fim, né? Comunicação é uma forma de expressão do ser humano, ela vai de vários níveis, várias camadas, né? E é importante também a gente entender que o sentido e a mensagem que se quer transmitir também, né? Verdade, André. E hoje a gente fala especificamente nesse bloco da comunicação não violenta. Tem se falado muito sobre comunicação não violenta, a gente vê muitos artigos, livros sobre o assunto, e hoje vamos tentar entender um pouquinho o que é essa tal da comunicação não violenta, né? Assim, quais são os pilares dela, o que norteia essa comunicação. Vamos entender um pouquinho esse universo. Então, primeiro, quando a gente parte do princípio que tem uma informação a ser transmitida, né? E tem uma solução ou um problema a ser discutido. Pode existir um dilema na vida e que duas pessoas ou mais pessoas, elas buscam o quê? Ou validar o seu ponto de vista, a sua própria percepção, ou discutir como lidar com as frustrações inerentes à situação. A divergência. A divergências. Então, a comunicação não violenta, principalmente, ela vai ao encontro de se superar o processo de frustração interno ou de frustração do evento. Superar no sentido de que o sujeito ele vai precisar, de forma responsável, colocar os seus pontos de vista, o outro receber essa percepção do outro e o mesmo fazer o mesmo processo. Também, colocar os pontos de vista. Então, a comunicação não violenta está centrada aí na superação de um processo de frustração, seja interno ou seja do próprio problema em si. Entendi. E às vezes uma frustração que pode não existir, né? Exatamente. Porque cria muita expectativa, né? Aí tu entras mais uma coisa importante. A expectativa, se ela não está alinhada com um dado de realidade, ela vai para o ideal. Vai para ilusão. Vai para ilusão, exatamente. Então, assim, então numa comunicação, dependendo do que se quer comunicar, seja algo prático, seja, por exemplo, uma explanação sobre uma ideia, a gente pode avaliar se tem dados de realidade, se tem dados próximos que vão funcionar para aquele sujeito ou para aquele momento, ou se não, se são ideais. Porque quando se discute, por exemplo, uma ideia, um ideal, você está num campo... é mais subjetivo, né? É mais subjetivo. Então, às vezes pode existir não a percepção do tipo, o que o sujeito vai dizer, né, tá no campo da crença dele, da crendice. Então, ok. Então, por mais que não compartilhe da mesma crença desse sujeito, eu posso escutar. Posso escutar. Porque tem a ver apenas com uma crença, um sistema, né, baseado... Entendi. Por exemplo, uma questão religiosa. Isso, exato. Que duas pessoas são de religiões diferentes. Exatamente. Tá no campo das ideias, campo né? Das ideias. E aí, ter a comunicação não violenta está baseado em eu entender que o sujeito tem a própria crença. Me frustra, talvez, a crença desse sujeito, né? Pode me frustrar porque pode divergir da minha própria crença. Sim, vamos pegar um exemplo prático, então, de como seria resolvida essa situação. Por exemplo, uma conversa, uma comunicação entre um católico praticante e um espírita, por exemplo. Sim. Então, são construções que podem ter convergências, né? Podem ter convergências porque ambos acreditam em algo superior ou metafísico, né? Que não tem uma física completa. E existem pontos em comum e pontos que divergem nas duas crenças. Né? Todas essas duas pessoas vão se destinar na crença de algo que está além do prático do dia a dia. Mas aí as duas pessoas têm que querer chegar no entendimento, isso, né? E estar dispostas a lidar com a frustração. Com a própria frustração. A frustração seria o outro entender
que a outra pessoa Uhum. não compartilha do mesmo pensamento. Exatamente. Né? E aceitar. E aceitar. Aceitar. Da mesma forma que o outro, de forma responsável, também vai ter a possibilidade de se frustrar Uhum. e de conseguir, inclusive, perceber que vai ter pontos que vão convergir e pontos que vão divergir. Tá. E quando uma das partes, Andrew, não está disposta a esse entendimento, daí cessa a comunicação ou não acontece a comunicação não violenta? Vai acontecer daí de uma forma, pode ser agressiva ou passiva. Agressiva da parte agressiva. De quem quer impor. E passiva da outra. Daí existe um bloqueio, né? Exatamente. Daí não acaba não sendo algo assertivo, né? Acaba sendo uma comunicação mais violenta, de impositiva. Uhum. Então, para que se haja uma comunicação não violenta, se parte do pressuposto que existe diversidade, que existe convergência, existe divergência. E que ambos vão se frustrar. E tudo bem. Uhum. E existe uma maneira da parte mais assertiva, existe algo que a parte mais assertiva possa fazer para ajudar a parte mais agressiva a chegar num entendimento? Chamar para a colaboração. Porque isso é ambos têm um problema a ser resolvido. Tá. Né? Seja no campo subjetivo ou no campo objetivo. Ambos têm. Qual é o problema que nós temos aqui? É simplesmente o discordar por discordar ou discordar de algum ponto. Eu posso chamar para ser forma específico. Então, os passos básicos de uma comunicação tem a ver com empatia, de eu entender que o sujeito... São os pilares. Isso. Tá, empatia. Empatia. O segundo passo é pontuar aquilo que é próprio desse sujeito de forma específica. Tá. Se eu falar, por exemplo, de todo um conceito, eu estou abarcando muitas situações. Então eu vou de forma específica. Qual o ponto que você não concorda do que eu disse? Interessante. Em pontos... Pontos específicos. E a busca pela concordância. Ou a busca por algo que também satisfaça os dois comunicantes. E aí ambos vão ter que lidar com a frustração e vão ter satisfação também. Então não tem como não ter frustração e satisfação ao mesmo tempo. Entendi. Num processo de comunicação. Exatamente. E quando tu puxa para pegando um ponto específico, tu chama para racionalidade, né? Exatamente. Daí a pessoa tem que sair daquele estado, daquela carga emocional que tá carregando na comunicação para pensar um pouco, né? Exatamente. Não, por exemplo, se eu tenho uma ideia e eu gostaria de discutir essa ideia, eu penso, poxa, eu tenho essa percepção. Qual é a sua? Então, empaticamente, eu estou interessado em saber a tua. E eu sabendo a tua, eu estou aplicando o primeiro passo de empatia. A tua é essa. Tá bom, a minha é essa. Ok, tem pontos que vão convergir, tem pontos que vão divergir. E nós dois vamos precisar lidar de forma responsável, internamente, com a nossa própria frustração dos pontos que divergem. Para que a gente consiga resolver um problema. Ou criar, por exemplo, uma síntese daquilo que está sendo comunicado. Entendi. Por exemplo, vamos para uma coisa bem prática agora. A gente pegou uma ideia de pessoas que compartilham de ideais religiosos diferentes, por exemplo. Que religião dá muita briga, né? Dá. Que nem política. Sim, também. Também. Mas assim, coisas do dia a dia, sabe? Um casal, por exemplo, fulano gosta de pizzaria. E daí a namorada gosta de, sei lá, de balada, coisas mais agitadas, assim, sabe? E daí eles não conseguem uma comunicação pra chegar num acordo sobre isso, né? Aí tu entra numa coisa importante. Ambos, numa comunicação não violenta, cedem também. Então. Ambos precisam entender ou entrar num consenso, às vezes diante de alguns fatos. Claro, tem algo que é conciliável, né? Eu posso ir com você num evento. E você uma vai balada. Comigo em outro. E eu posso vir em outro. Isso se tiver em forma empática um acordo. Então tem que ter empatia, tem que ter escuta, né?
Porque tem que escutar, Exato. tem que ter vontade, né? Exatamente. E a vontade tem a ver com um processo, né, de compreender que o outro não necessariamente precisa lidar com aquilo que eu desejo, com o meu desejo. Então, o meu desejo pertence a mim e não ao outro. Claro, tem coisas que desejamos juntos, né? mas tem coisas que eu desejo. Se eu desejo pizza e você deseja balada, tem coisas que são conciliáveis, tem coisas que não vão ser. E aí tu podes ter a tua balada e eu posso ter a minha pizza. Sem que isso seja um problema. E existe respeito à individualidade de cada um também. De forma específica, claro, você vai concordar com algumas coisas e você pode divergir de outras coisas, e tudo bem também. Entendi. Então percebe, sempre está envolto na satisfação e na frustração. E o equilíbrio entre essas duas medidas gera uma comunicação não violenta ou assertiva. Então, assim, pelo que eu tô entendendo da nossa conversa de hoje, dessa comunicação não violenta, não tem como um adulto, não tem como ser humano, né, fugir da frustração. Exatamente. Você vai se frustrar, uma hora você vai se frustrar. E precisa para humanizar, inclusive. Eu estava agora escutando agora há pouco, antes de vir para cá, um pai que ele tinha uma massinha. Ele tem 2 filhos. E aí? E aí ele teve que fazer como ele tinha, um deles queria comer inteira. E ele, o que ele fez? Ele partiu a massinha e massinha de comer. E massinha de comer. Não massinha de comer. De comer, tá. Massinha de padaria. Isso, massinha de padaria. Tá. Então, essa é a massinha, pessoal. O papai só tem um agora. Ele diz, papai, só tem um agora para vocês dois. Só trouxe uma para vocês dois. Então, o que vai acontecer? Papai partiu, cortou no meio a massinha, né? E um deles queria comer as 2 metades. O que acontece? Um dos meninos aceitou a sua metade. O outro começou a, segundo o pai, pisar duro, começou a pular e que queria a outra metade também. Sim. E ele não ganhou a metade dele. Ele teve que esperar, entender que ele precisa elaborar o sentimento dele, que ele pode sim receber parte daquilo que o outro também vai receber. E precisou lidar com o próprio sentimento dele, de frustração, né? De não receber as 2 metades. Sim. E de compartilhar a outra metade com o irmão. E ainda ter que esperar a metade dele, né? E teve que esperar o irmão comer tudo para depois comer. Então, percebe, é um detalhe, né? É um processo de aprendizagem. Desde cedo, Isso de 3 e 5 anos. Um menino de 3 e um de 5 anos. 5. Então, ele adulto já vai estar bem... Exato. Então percebe, um exemplo muito simples de algo que pode gerar uma frustração, mas pode depois humanizar e gerar uma satisfação. Sim. Porque depois, assim, recompensa depois. Ganhou a massinha. Ganhou a massinha. Ganhou a massinha. E o papai fez o seguinte, ok, como eu vi que vocês dois conseguiram compartilhar agora, papai trouxe outra. E agora vocês vão pegar esse M&M's e vão colocar em cima, que vai ficar gostoso para os dois. Ah, que bonitinho. Reforçando o comportamento de dividir. De dividir, de compartilhar. De compartilhar. Que bonitinho. Então, é um exemplo prático, né, de educação infantil. De educação infantil. Um pai com angústia. Claro. Resolver um problema. Um pai com inteligência emocional, né? Buscando, né? Buscando, porque esse é o processo, né? E ele aprende junto com os dois. Exatamente. Então, a comunicação... Ele se frustra porque ele teve que ver o filho dele, um dos filhos dele, não comendo. Sim. Ele ficou chateado. Poxa, me doeu o coração não dar a massinha na hora pro fulano de tal. Sim, eu só imagino assim. André, eu vou pedir um intervalo comercial. A gente volta no segundo bloco para continuar essa conversa. Bom, 1 minutinho só. Fiquem aí, a gente volta já falando sobre comunicação.